na escuridão, tem visto uma grande luz aqueles que habitavam na terra da sombra da morte. Sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença com a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Versículo 4 diz assim: porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Versículo 5: porque toda palavra do guerreiro é como barulho confuso e vertes roladas em sangue, porém isto será como queimadura e combustível de fogo. E o último versículo 6 diz: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Lucas, capítulo 2, e versículo 4 em diante diz: e José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz a um filho primogênito, e envolveu-o em uma faixa de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto, ou não havia lugar para eles naquela estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11: porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para os homens. Aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E o último versículo: e todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Eu tenho uma palavra rápida, eu prometo que não vou ser muito prolongado, vou ser breve, meus queridos. Mas eu quero falar de início, eu quero falar desse texto de Isaías 9:6. O texto de Isaías 9:2 ao 6, melhor dizendo, ele conta a situação de como a humanidade se encontrava na época. Ele fala de a situação crítica, de uma situação muito difícil em que o povo de Israel e toda a humanidade se encontrava naquela época. O texto de Isaías capítulo 9, versículo 2, está se referindo à humanidade quando estava sem esperança. A humanidade, o texto diz que a humanidade estava nas trevas, estava na escuridão, e o povo não tinha a esperança. Todo o povo estava perdido. Desde quando o pecado entrou na vida do homem, entrou no mundo através de um só homem, desde quando o pecado entrou no mundo através de um só homem chamado Adão. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram por causa de um só pecado.
todos ficaram destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. E depois de Adão, Deus levantou outros homens, levantou Moisés, depois levantou Abraão, e assim levantou Elias, vários homens, mas nenhum deles cumpriu o chamado, nenhum deles cumpriu 100% a vontade de Deus. E por um bom tempo, o povo de Deus ficou na escuridão. Por um bom tempo, o povo ficou sem esperança, de maneira que quem vivia nessa época, e quem viveu naquela época, não tinha uma esperança de salvação, porque Cristo não tinha vindo e o povo estava perdido. O mundo estava em uma situação caótica, o planeta estava em uma situação caótica, as pessoas estavam perdidas na escuridão, nas trevas. Mas o texto vai dizer que, pois, através daquelas trevas, depois de passar aquelas trevas, os homens estando perdidos, o Senhor faz uma promessa para a humanidade. O Senhor faz então uma promessa para o povo de Israel e dá uma promessa para toda a humanidade. Deus é esse Deus especial, que quando tudo está escuro, quando as portas estão fechadas, Ele vai lá no momento que ninguém acha, que todos pensam que não há mais solução, no momento em que as pessoas imaginam não tem mais jeito, nós estamos perdidos. E aí o que é que Deus faz? Nessa hora Deus faz uma promessa a Israel, Deus faz uma promessa à igreja, Deus faz uma promessa à humanidade, Deus faz uma promessa ao ser humano ou à humanidade. Ele promete enviar um Salvador, Ele promete enviar uma pessoa que ia tirar o mundo das trevas, ia tirar o mundo, o planeta, a humanidade, as pessoas, Israel e todo ser humano que quisesse, iria ser tirado da escuridão, iria ser colocado, posto na luz. E Ele faz essa promessa depois de muito sofrimento, depois de escuridão. Meus queridos, é difícil, deve ser muito complicado andar no escuro, deve ser uma situação difícil andar no escuro. Assim estava o povo de Israel e toda a humanidade. Mas Deus fez essa promessa e muitos deles não acreditaram. Muitos achavam que essa pessoa, essa luz que viria, seria nascido em um palácio, num berço de ouro. Mas ele não nasceu no berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura feita por mão humana, no lugar onde os animais comiam. Melhor dizendo, a manjedoura, em outras palavras, é chamada de coxo. Era um estabelecimento, era um ambiente maior do que esse, era um lugar maior do que esse, mas ali servia para dar alimento aos animais. Meus queridos, e Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, Ele faz essa promessa no versículo 6. Ele diz: olha, eu vou trazer, vou gerar um menino, e esse menino vai vir, vai nascer, vai se despir da sua glória, vai nascer de um nascimento virginal. Ele vai ter um nascimento virginal e ele vai resplandecer a luz, e ele vai trazer a esperança à humanidade. O povo que estava na treva, o povo que estava na escuridão, eles tiveram agora uma esperança, porque Deus promete. Se Deus promete, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele tem prometido, e isso vai se cumprir no livro de Lucas, capítulo 2, quando a promessa é cumprida. O Deus que prometeu é o Deus que faz. Se Deus prometeu, Ele não deixa de fazer, porque Ele é fiel e não falha. E no capítulo 2 do livro, do texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras aqui, meus queridos. No capítulo 2 em diante, a palavra do Senhor, eu quero fazer menção de alguns textos, de algumas palavras aqui. Por exemplo, meus irmãos, a Bíblia diz que quando o rei César Augusto, chegou um tempo em que ele quis que todo mundo pagasse imposto, mas para pagar imposto as pessoas tinham que ir a Belém, as pessoas tinham que sair. Quem estava em Nazaré ou em outra cidade, eles precisavam sair da sua cidade e ir até Belém, onde o rei César Augusto tinha convocado, tinha baixado um decreto que toda a humanidade, todas as pessoas ao redor de Belém precisavam pagar imposto. E para pagar imposto precisava se alistar em Belém, sair da sua cidade e ia até Belém, fazer um tipo de cadastro para que todas as pessoas estivessem ali a obrigação de pagar o imposto. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 2 em diante, que José, nessa época, estava já com Maria, sua esposa, e de repente ele era, na verdade, descendente da tribo de Davi. Ele era de Belém, só que estava morando em Nazaré, só que estava passando tempo em Nazaré, e ele era necessário, se ele era de Belém, era necessário que José voltasse a Belém, mesmo estando em Nazaré, mas fosse a Belém, para quê? Para
se alistar, para poder ter ali a obrigação de pagar imposto. E a Bíblia diz que eles saíram, José com Maria, a sua esposa, saíram de Nazaré e foram até Belém. E nesse percurso aconteceram várias coisas. Primeiro que, se a gente for estudar a história detalhadamente, a gente vai perceber que quando Maria chega em Belém, demora poucos dias, ela sente dores de parto. Então, para você ter uma ideia, você pega Nazaré e sai de Nazaré e vai até Belém. Os teólogos dizem que entre Nazaré, o percurso entre Nazaré até Belém, dava aproximadamente 129 ou 130 quilômetros. Então tem José saindo para se alistar de Nazaré até Belém, com a sua esposa grávida, talvez de 9 meses, ou talvez 8 meses e alguns dias, mas talvez já 9 meses, porque ao chegar lá, poucos dias depois, ela sente dores de parto. E o que acontece? Uma mulher grávida, para viajar 129 ou 130 quilômetros, com bucho, como diz o pessoal, pega com ela, deve ter sido muito difícil para Maria, deve ter sido muito difícil. Mas, meus queridos, José estava ali porque era um propósito de Deus. Então, quando Deus ordena, quando Deus tem um propósito, não importa se vai doer, não importa se vai sair pedaço, não importa se vai doer, mas o que importa é que você precisa cumprir o propósito de Deus. E é por isso que José e Maria estavam indo a Belém, porque era um propósito de Deus. Porque o texto de Isaías vai dizer que o menino ia nascer, e esse menino ia nascer também na cidade de Belém. Jeremias vai dizer isso. E importava que Deus criasse esse ambiente para que José saísse de Nazaré e fosse com a sua mulher judia até Belém. Ah, pastor, era muito sofrimento, mas era propósito de Deus. Quando Deus manda, a gente só faz, a gente só obedece. E ele sai nessa caminhada 129 ou entre 129 e 130 quilômetros de Nazaré até Belém. E eles fazem esse percurso. E a Bíblia diz que quando ele chega ali em quando ele chega ali em Belém, eles procuram um lugar para se hospedarem, para ficarem, um quarto. Eles procuraram, talvez nos nossos dias de hoje, se fosse hoje, eu poderia dizer que eles procuraram um hotel para se hospedar. Vale a pena lembrar, dizer que José era descendente daquele lugar. Então José era descendente daquele lugar. Provavelmente José tinha parentes ali. Mas quando José chega naquele lugar, em Belém, ele procura alguém para dar abrigo para ele, e ele não encontra. Ele procura alguém para deixar eles passarem a noite ali, mas ele não encontra ninguém, meus queridos. E o versículo 11 diz assim, porque vos nasceu, o versículo 7 diz assim, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em faixa de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Esse texto aqui nos retrata uma situação que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas não têm espaço para Jesus. Como eles procuraram, os pais de Jesus procuraram um lugar para se abrigarem, um lugar talvez para o menino nascer, mas não tinha lugar. Talvez ele foi na primeira pousada e disseram, talvez tinha uma plaquinha lá dizendo assim, fechado, não temos mais vaga. Talvez ele se dirigiu a outra pousada, a outra casa, talvez teria uma plaquinha lá dizendo assim, vaga somente amanhã. Sabe, meus queridos, e eu fico me perguntando, eu fico analisando esse texto e imaginando quantas pessoas têm dito para Jesus, fechado, Senhor, só amanhã, não tem vaga para o Senhor. Sabe, meus queridos, e era um menino que ainda ia nascer, mas já rejeitado desde o ventre da mãe, não foi encontrado lugar para nascer. Os judeus esperavam Jesus nascer, como eu falei agora há pouco, em um palácio. Os judeus esperavam Jesus, o rei, nascer em um lugar berço de ouro, talvez uma manta bem preparada para sair do hospital, não tem uma manta. Mas na época, Jesus não nasceu em um lindo hospital. Ele nasceu na estrebaria, em um ambiente como está esse boneco representando a pessoa do menino Jesus, sem lugar para habitar. Muitas pessoas têm rejeitado a Jesus, dizendo, aqui não tem vaga, no meu coração
não tem vaga para Jesus, ou seja, para Jesus. Muitas pessoas têm tido têm se comportado da mesma forma, dizendo que não tem vaga. Jesus volta amanhã, talvez o Senhor vai encontrar uma vaga, mas hoje não. Meus queridos, e o versículo 8 diz assim: e havia naquele mesma região pastores que estavam no campo e vigiando durante a noite o seu rebanho, e eles viram um sinal. A Bíblia diz que eles viram um sinal. A estrela sai, passa por cima deles e direciona aqueles pastores. E eles entendem, anjos aparecem para eles e dizem: olha, nasceu em Belém um menino que vai trazer a luz para aquele que estava nas trevas. Nasceu o Filho de Deus, aquele que vai trazer a alegria em meio a toda a tristeza. E eles se direcionam para lá. Na verdade, eles tiveram um sinal. E nesse sinal, através desse sinal, eles foram até Belém e acharam ali o menino José e Maria. Mas sobre esse sinal, meus queridos, tratando sobre hoje, o sinal é tão importante. Você que está com o seu celular na sua mão, você precisa de um sinal, de uma operadora, e depois seja lá com a operadora, para você se conectar com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu pai que mora longe, com a sua família que mora em São Paulo. Então o sinal hoje é algo muito importante. Um sinal de rede de televisão, um sinal de aparelho celular é muito importante, porque esse sinal ele te liga a muitas pessoas. E os pastores estavam em um ambiente que não tinha, se fosse hoje, sinal de aparelho celular, que não tinha na época, mas eles estavam onde? No campo. Mas eles obedeceram o sinal, eles tiveram o sinal, e através do sinal eles foram até aonde o menino Jesus. Talvez se fosse nessa época, tratando-se de sinal de Rede TV, um ambiente inapropriado, no deserto, ou seja, num campo onde eles estavam alimentando as suas ovelhas, onde é que lá tinha sinal? Meus queridos, mas Deus, Ele deu um sinal, não um sinal eletrônico, não um sinal de rede celular, mas Ele deu um sinal espiritual para aqueles homens que poderiam estar na cidade, mas estavam onde? No campo, dando comida às suas ovelhas. E esse sinal Deus tem dado a muitas pessoas, mas muitas pessoas não têm seguido o sinal. Deus está procurando pessoas que sejam como aqueles pastores que ouvem, vê na verdade o sinal e vai atrás e encontra o quê? A salvação, encontra o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. O versículo 11, meus queridos, diz assim: isto será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E eles seguiram esse sinal e eles foram até lá. E eles acharam quem? O Rei dos Reis, aquele menino que havia sido prometido lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ou seja, Deus cumpre em Mateus e em Lucas aquilo que ele tinha prometido. Ele manda. Sabe o que representa esse menino? Ele representa o Deus do céu encarnado sobre alguém no meio do povo. Isso é o significado do menino Jesus. Deus deixou-se a sua glória, despiu-se da sua glória. Ele decidiu: eu vou morar no meio do povo, vou fazer com que nasça o meu filho e vou habitar sobre ele e vou estar no meio da humanidade. E isso aconteceu. Ele despiu-se da sua glória, teve o seu filho, e o seu filho padeceu, e esse menino não ficou somente deste tamanho. Nós celebramos hoje o nascimento, mas eu quero dizer algo para você interessante. Jesus não é mais esse bebê. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi adolescente, ele foi jovem, foi adulto com 33 anos, cumpriu o seu chamado e revelou-se, trouxe a luz ao meio às trevas, e muitos rejeitaram. Então o verdadeiro significado do Natal, na verdade a grande razão do Natal, muitas pessoas acham que é reunir a sua família e compartilhar alimento, a comida boa. Pastor, isso é errado? Não, mas a partir do momento que você reúne a sua família e come, almoça, janta, seja lá, faça o que for, você vai entender. Mas que Jesus é tirado do centro desse dia, deixa de ser o Natal verdadeiro. Quando nós nos reunimos para celebrar o Natal, nós temos que lembrar que Jesus é a razão do nosso Natal. Nós nos reunimos por causa dele, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as
coisas. Você vê isso aqui? Nada disso aqui é para o homem, tudo é para ele. Só que não é mais bebê, ele cresceu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, vivo e reina sobre o céu, reina sobre a terra. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veio como bebê, mas voltará. Veio como menino, veio como inocente, mas voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei de todas as nações. Amém? Ele é o nosso Rei, e é por isso que nós celebramos hoje o Natal, porque a luz foi trazida para que clareasse o meio às trevas, e por isso aqueles que estavam sem esperança viram a esperança nascer, contemplaram a esperança nascer. Hoje nós podemos ter a certeza de que nós temos esperança de um dia morar no céu, porque o menino se deu, o homem se deu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e preparou um lugar para que eu e você um dia estejamos lá no céu, onde ele está com o Pai eterno. Amém? Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Não esqueça, dê vaga, dê espaço, não rejeite Jesus como ele foi rejeitado ali em Belém. Não tinha lugar para ele, mas precisa ter lugar para Jesus no seu coração. Essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite.